Pessoal do time do povo, papo reto com a Fiel, hoje diferente, em um horário diferente, porque o dia foi diferente. Hoje o dia foi de apresentação oficial de Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Não a apresentação que aconteceu ontem à noite para a torcida. Apresentação para a imprensa, uma entrevista coletiva de 1 hora. 180 jornalistas cadastrados. A entrevista aconteceu na sala de imprensa da Neoquímica Arena e não na sala do CT Joaquim Grava, onde não caberiam tantos jornalistas. 180 jornalistas cadastrados, 3 agências internacionais pediram o cadastramento. Como eu disse, a entrevista durou exatamente 1 hora. O Memphis Depay falou em inglês o tempo todo e foram distribuídos alguns fones de ouvidos, mais precisamente 100 fones de ouvido, onde as pessoas poderiam ouvir a tradução simultânea da entrevista coletiva. Foi pedido para que fizéssemos a pergunta em português e aí o Memphis Depay respondia em inglês e quem não fala inglês podia usar o fone para ouvir a tradução simultânea, a tradução ao mesmo tempo em que acontecia a resposta do jogador. O Memphis Depay foi muito simpático, elogiou o futebol brasileiro, elogiou o Brasil. Eu perguntei para ele a pergunta que todo mundo queria saber, um jogador do nível dele, que tem mercado na Europa, por que escolheu jogar no futebol brasileiro, que é um futebol diferente, para astros do nível dele, do nível de jogador de seleção, jogador de Barcelona, de Atlético de Madrid, jogador de Copa do Mundo, e ele disse que gosta de caminhar pelos seus sentimentos. Ele disse que a razão para ele, às vezes, perde para o coração. E algo disse que ele precisava vir para o Brasil. Ele disse também que sentiu a vontade dos dirigentes e dos torcedores corintianos em terem ele no Corinthians e por isso ele não pensou 2 vezes em aceitar este desafio, como ele chamou a proposta corintiana. O Corinthians tinha informado errado o tempo de contrato do Memphis Depay. O Corinthians tinha informado que o contrato iria até dezembro de 2026, mas na verdade o contrato vai até a metade de 2026. Então são 2 anos exatos de contrato do jogador. O Depay falou também sobre a comida brasileira, disse que adora a comida brasileira, falou que comeu estrogonofe já. Aliás, a chefe de cozinha dele, ele tem uma chefe de cozinha particular e ela é brasileira. Falou sobre jogadores brasileiros, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, né, que já jogou no Corinthians, enfim, sobre diversos outros assuntos. Foi uma entrevista muito bacana em que o Memphis, ele falou que a mãe dele é holandesa e o pai é nascido em Gana. Então ele tem raízes africanas e ele disse, porque ele estava todo chique, de terno, gravata, né? Como ele anda normalmente, é um cara muito bem vestido. E ele falou, eu estou aqui de terno e gravata, mas eu tenho as raízes na terra. Eu tenho as raízes em Gana, e ele disse que ele vai sempre para Gana, onde ele tem ações sociais, o que provavelmente ele fará também aqui no Brasil. E ele comparou as pessoas em Gana, onde há muitas pessoas muito ricas e muitas pessoas muito pobres. E aqui no Brasil também acontece a mesma coisa. Então ele comparou as pessoas do país do pai dele, Gana, na África, e as pessoas que ele encontrou e que ele está conhecendo aqui no Brasil. É mais um motivo pelo qual ele veio e com certeza ele participará de ações sociais, enfim. Além disso, Memphis também é artista, ele é desenhista e provavelmente ele desenhará uma camisa que será vendida na loja do Corinthians, vai vender que nem água a camisa do Memphis, além dele ser músico, né? Ele faz rap e disse que a música é um ótimo passatempo para ele, que ele vai continuar atuando também fora dos campos na música, mas falou, claro, que o objetivo número 1 é o trabalho, é o futebol, que ele vive no futebol, o restante fica para depois. Memphis Depay não
disse, claro, quando que ele estreia, até porque não depende dele, depende do preparador físico do Corinthians e depende do Ramon Dias, o técnico do Corinthians, principalmente. Mas disse estar bem, vai treinar, vai se juntar aos jogadores, não deve viajar ao Rio de Janeiro agora, neste final de semana, né? O Corinthians enfrenta o Botafogo, mas há uma possibilidade dele viajar a Fortaleza para a partida do Corinthians contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, mesmo que ele não entre em campo, e a ideia, o ideal, o jogo que seria mágico para todos, seria a estreia do Memphis na partida contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, porque é um jogo em casa contra o lanterna do campeonato que já tomou 40 gols. Imagina só, o Memphis entra e já marca uns 2 logo de cara. Esse foi o Memphis Depay, que foi apresentado ontem na vitória épica do Corinthians por 3-1 sobre o Juventude. Esteve em campo ontem e hoje concedeu sua primeira entrevista coletiva. Foi muito bacana, foi muito legal, deu para conhecer um cara humilde, simpático e que tem consciência do seu papel no futebol, do seu papel no mundo, enfim, um cara que vai, com certeza, acrescentar, vai aumentar, vai somar, não só ao Corinthians, mas ao futebol brasileiro.